com essa glória que eu fiz, os agradecimentos, e falei um pouco para a igreja, mas saber, porque é bom saber quem está sendo colocado no culto da casa do Senhor. Então eu achei relevante passar dessa pincelada desse histórico que nós não escrevemos, mas o Senhor escreveu para nós. E feliz por hoje estar aqui em Araraquara. Também fazendo a obra de Deus, a adorando o Senhor. Essa parte, Deus já tem falado conosco. Não podemos dizer que não tem, porque tem. Eu tenho sentido a presença de Deus através dos cânticos que foram entoados com adoração ao nosso Deus, através da palavra de glória como Deus se utilizou como irmão, e é bem assim, amado. Deus, família e obra. Porém, nem sempre conseguimos fazer, especialmente aqueles que têm uma responsabilidade. Estando no missionário, eu tantas vezes também sabe, às vezes meu esposo estava, quando acabava de colocar ali a comida, chegava uma ligação e ele tinha que atender. Outras vezes até meia-noite, à noite, madrugada, alguém necessitava de um socorro espiritual, ou às vezes até um socorro de uma condição. E às vezes, quantas vezes eu com minha esposa dizia assim, os filhos, eu e as filhas. E ele dizia, mas eu não posso entregar o que eu fui chamado para eles. E tem em nome de Jesus. Mas é bem assim, Deus, família e a obra. Obedecendo, sendo fiel a Deus, cuidando da família, fazendo e zelando pela obra de Deus. Aí vai tudo bem em nome de Jesus. Mas o texto como nós lemos nessa noite, eu roguei ao Senhor, ao Espírito Santo, que me conduzisse ou se utilizasse da minha vida, desse vaso de barro, para que falasse algo para nós, irmãos, a começar que eu preciso ouvir a voz do Senhor. Não só utilizando dos irmãos, mas a minha própria voz, desde que seja a palavra de Deus. Eu pergunto aqui, tem alguém que nos visita nesta noite que não é evangélico ou por algum tempinho está afastado? Tem alguém aqui nesta noite, em nome de Jesus? Eu quero, se estiver, eu quero identificar, porque ao final do culto eu quero orar por você. Todos somos filhos de Deus pela pessoa bendita de Jesus Cristo, ou como você conhece, mas todos somos evangélicos aqui, crentes em Jesus. Amém? Quem é crente aqui em Jesus? Levanta a mão, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Só Deus tem que falar com a sua igreja mesmo, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vim aqui esta noite, não para falar do que você não conhece, ou de quem você não conhece, mas eu vim aqui nesta noite para falar, ou para nos relembrar de alguém que nós conhecemos. Quem seria? Jesus Cristo, porque não existe a obra de Deus sem passar pela cruz do Calvário, não tem missão sem passar pela cruz do Calvário, não tem departamento na igreja sem passar pela cruz do Calvário, não tem libertação sem passar pela cruz, não tem salvação, não tem milagre, não tem poder se não passarmos, e de vez em quando, pelo menos um passeio espiritualmente falando, pelo Calvário. Então o Espírito Santo de Deus me direcionou esse texto falando que alguém entregou-se a si mesmo. E isso não foi por força, foi por dois motivos. Primeiro, voluntariamente. Jesus não foi preso à força, não foi crucificado na força. Ele entregou-se voluntariamente. E por que ele fez isso? Porque o Pai havia determinado isso. Aí Gênesis no capítulo 3, versículo 15, quando o primeiro casal de seres humanos que habitavam nesta terra, em desobediência ao Senhor nosso Deus, quando Ele colocou sobre esta terra para que governasse, e o Senhor descia todas as tardes e tinha
constantes confusões e desorganização, porque o reino de Deus é organizado. Se nós andarmos direitinho por essa palavra, seremos o povo mais organizado da face desta terra. Então somente basta obedecer e seguir a palavra de Jesus. E ele deu uma ordem, um aviso, e disse: vamos imaginar, vou usar simbolicamente uma quantidade irrisória, mas só para entender, como se tivesse 100 árvores naquele jardim. E ele disse assim: ó, 100, você não tem também, não tem 100 na Bíblia. Entendeu? 100. Ó, 99 usufrui de tudo, é para vocês. Eu estou dando, ó, prontinho. Só tem uma. Essa vocês não comem do fruto, porque no dia que comerem, vocês morrerão. E é uma morte maior e mais grave do que a física, porque o dom seria a morte espiritual. E estando em condição de morte espiritual, significa partir aliança, comunhão, a intimidade, o gozo da presença de Deus. Ei, cuidado, aleluia, aleluia. Se é uma coisa que nós não podemos perder nesta vida, é a comunhão com o Senhor. Há um parênteses para dizer para mim e você. Podemos ser provados em várias áreas. Na permissão de Deus hoje, até pelo adversário, como foi com Jó. Permissão de Deus, Deus não queria, mas ele foi provado pelo inimigo na permissão do Senhor. Deus permite até outro ser humano nos provar. O que eu quero dizer, ainda que no controle absoluto do Senhor nosso Deus, o inimigo pode tentar contra nós, um outro ser humano semelhante a nós pode tentar contra nós e conseguir muita coisa. Só tem uma coisa que nem o inimigo, nem o outro ser humano consegue fazer, se eu e você não deixar, é quebrar a minha, a tua comunhão com o Senhor, porque essa ligação é vertical do homem para com Deus e Deus para o homem, e só há uma separação quando há o pecado. Não pode perder a comunhão com o céu. Porque a igreja não pode perder a comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque isso foi comprado com um preço muito caro. Aleluia. Viver é Cristo, morrer é Cristo. Na saúde e na doença, na abundância e na escassez, Cristo continua sendo meu Salvador. Aleluia. Nos entristecemos. Quantos homens e mulheres de Deus passaram por situações de aflições? Ana chegou a dizer ao sacerdote: não, Senhor, não nenhuma bebida forte, que embriagasse, eu sou mulher do lado do coração. Falava aqui hoje. Então temos as nossas limitações humanas, sim. Temos as nossas dificuldades, sim. Mas quem sofreu todo o sofrimento que eu e você já passou, ou se vinha passar nesta vida, somando todos nós aqui, toda a humanidade junta, não se compara ao sofrimento qual Cristo passou para me dar e me dar vitória. Por isso vale a pena ser fiel ao Senhor. Podemos chegar no céu último da vida, podemos chegar no céu até se arrastando, mas importa chegar no céu. Eu não quem vai chegar na frente, mas eu quero é chegar debaixo do sangue de Jesus. Fica caminhando. O homem ganhou o mundo inteiro e perdeu a salvação. Oh, meu Deus, aleluia. E pegou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar de mundo, palavra aqui, santo. Não é que somos melhor do que ninguém como seres humanos. Somos simplesmente separados. Separados para quê? Separados do mundo de pecado. Para vir para o mar. Para a presença de Deus. Para louvar o Senhor, para adorar o Senhor.
Ele nos usa para orarmos, para que Ele cumpra e opere milagres. Nós contribuímos para que essa igreja esteja aqui aberta. Sabe, através da tua contribuição, do teu dízimo, foi adquirido terreno, vocês foram lá, você foi comprado, mas está construído aqui. Isso eu tenho certeza, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que é fruto de oração e da tua contribuição. Sabe, não dá para ser muito de um lado e do outro, tem que ser equilibrado. Não dá para só o espiritual, Deus faz. E eu também. Eu. E por que a cruz? Sabe por quê? A morte em cruz foi criada pelo povo persa e depois adotada pelos romanos. Porque eles entendiam por estrangulamento, apedrejamento, enforcamento, essas coisas que eu citei, matavam muito rápido. E eles queriam criar uma espécie de morte. E sabe por que eles criaram esse tipo? Para que pudesse punir o malfeitor com uma dor muito intensa. E ainda tinha outro sentido, que fosse um espetáculo público. Ali libertavam o malfeitor, despiam e colocavam ali. Como se fosse um teatro, como se fosse prazeroso ver alguém sofrer, perder até a última gota de sangue. Há registro histórico que teve pessoas que levaram até cerca de 9 dias para morrer. Aleluia, glória a Deus. E eu pergunto, e a Bíblia responde, por que Jesus foi apenas 6 horas? Foi porque muitos desses que duraram mais dias eram levados direto para a cruz, para sofrer a penúria da cruz. Mas nosso Jesus não, ele começou sofrendo bem antes. Já começaram machucando antes. Ele foi açoitado. E diz que tinha 2 bombas no açoite. Cada um com 2. Tem historiadores que dizem que eram ferros ou ossos de animais, outros dizem bolas de chumbo. O que significa é que cada açoite que batia no mestre, aleluia, e arrastava. Porque ele foi promover a cruz do nosso povo. Eu não sei se o meu e o teu milagre será ótimo espiritual. Se tem pessoas aqui enfermas com enfermidade no corpo físico ou de origem psicossomática, mas eu só sei que o Jesus que foi à cruz e ressuscitou no 3º dia, ele tem poder para curar. Esta noite, a preocupação que existe dentro do teu coração sobre aquilo que pregaste nesta noite, te digo eu, tinhas tu preparado algo em tua casa para trazer para o meu povo, mas nesta noite eu te dei uma mensagem em cima deste ponto aqui. Então somente